rubrica Visão do Jogo, onde vamos fazer o análise das partidas do Futebol Clube Porto contra o Moreirense, do Sporting contra o Estoril e do Benfica na sua deslocação ao Boa Vista. Nada mais importante destacar que Flamengo de Paulo Sousa perde a Supercopa para o Atlético Mineiro, partida que acabou de terminar, em que a equipa do Atlético Mineiro ganhou através dos penaltis, ou seja, 8-7 após o tempo regulamentar. Antes de começar, vou-vos pedir, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? De salientar que este vídeo é patrocinado pela Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo inteiro. A Rádio Voz do Atlântico tem o seu estúdio em Brookton, Estados Unidos. Vamos começar a falar das partidas da 23ª jornada do Campeonato Português. Benfica deslocou o estádio do Bessa, empatou 2-2, num jogo em que o Benfica sai com um sabor amargo, porque esteve a ganhar por 2-0, com o jogo controlado na primeira parte, com várias situações de gol, com 2 golos anulados e bem anulados, porque os jogadores estavam em situações de fora de jogo, e consentiu o empate ao Boa Vista, principalmente na segunda parte, onde teve uma quebra substancial, em que a equipa do Petit, com as modificações que ele fez, cresceu, foi superior à equipa do Benfica na segunda parte, e com toda a justiça, mereceu empatar a partida. Como disse, 2-2, com golos do Tarap e Grimaldi na primeira parte, e do Sauer e Makoto na segunda para a equipa do Boa Vista. Uma excelente segunda parte do Boa Vista, que teve o mérito de acreditar e saiu à procura do prejuízo. Por isso, conseguiu marcar 2 golos, podia ter marcado muito mais, foi muito superior. Dizer-vos que na primeira parte o Benfica fez 7 remates e na segunda parte simplesmente fez um remate. Enquanto o Boa Vista na primeira parte fez 2 remates e na segunda fez 12 remates. Foi extremamente superior à equipa do Benfica, que é uma situação muito estranha, de uma equipa que dominou praticamente a primeira parte em todos os sentidos, marcou 2 golos, criou várias situações e na segunda parte, ao pensar que o jogo já estava resolvido, desapareceu da partida e depois, com as substituições que o Veríssimo fez, tornou a equipa mais lenta, sem explosão no meio campo, sem o poder da imaginação que a equipa precisava, acabou por entregar o jogo ao Boa Vista. Não perdeu por acaso. Nas últimos minutos da partida, o Boa Vista teve 2 ou 3 oportunidades claríssimas de conseguir fazer o terceiro gol, mas por infelicidade da equipa do Bessa, as bolas saíram ao lado. O Benfica tem muito trabalho a fazer, tem que fazer uma análise de tudo que está envolvido na equipa do Benfica. Na próxima semana vai ter uma partida extremamente importante contra o Ajax para a Liga dos Campeões, num jogo que não pode cometer erros. Se cometer erros, com certeza vai pagar muito sério, e por isso há um trabalho muito sério a fazer para que o Benfica possa ganhar o equilíbrio necessário, porque plantel e valor a equipa tem, e por isso estranha-se muito a não evolução da equipa, o não crescimento da equipa numa fase crucial da época. Há que ver o caminho que está a tomar o Veríssimo em termos de estratégia de jogo, porque não resulta e as exibições estão muito longe do esperado. O Sporting, por sua vez, recebeu o Estoril, ganhou por 3-0, um jogo aparentemente mais fácil do que se esperava. Esperava-se um jogo mais duro para a equipa do Sporting, com o Estoril a criar mais situações, coisa que não aconteceu. O Estoril é uma boa equipa, sabe o que faz dentro do campo, muito bem orientado, tem várias soluções, e por isso estranhou-se a falta de criatividade e eficácia da equipa do Estoril. O Sporting foi sempre superior, desde o início da partida, não fazendo uma grande partida, visto que também o Sporting vinha do empate no estádio das Antas e também de uma goleada sofrida perante o Manchester City. Havia algumas rupturas que o Estoril podia ter aproveitado, mas não foi capaz. Não criou situações que pudesse pôr em causa a vitória do Sporting, sofreu porque quis sofrer, e o Sporting, sem fazer uma exibição de luxo, ganhou por 3-0 e podia ter ganhado por mais. O Ruben Amorim disse que
O objetivo era conseguir os 3 pontos, para que a equipa ganhasse a solidez, para que recuperasse a confiança perdida perante uma derrota pesada contra o Manchester City, e por isso a vitória de hoje era crucial para continuar na campanha, ou seja, tentar revalidar o título de campeão nacional. Golos do Sporting apontados por Pedro Gonçalves aos 40 minutos da primeira parte, Mateus Reis aos 76 e Sarabia aos 81 minutos. Um excelente gol de Sarabia que vale a pena ver. O homem do jogo foi o Mateus Reis, excelente exibição de um jogador que já foi titulado de patinho feio, mas que tem crescido, que tem evoluído muito, e neste momento é um dos jogadores a ser visto, e pelo que sai na comunicação social, o Sporting está muito atento à evolução do jogador e vai propor a renovação do contrato. Em termos de posse de bola, o Sporting teve 68%, o Estoril teve 32%, muito pouco para uma equipa que tem deixado uma boa imagem e que esperava que criasse mais dificuldades à equipa do Sporting. O Sporting fez 22 remates, enquanto o Estoril fez um remate à baliza. Vitória justa do Sporting, que segura a segunda posição, fica a 6 pontos do Porto e recupera 2 pontos em relação ao Benfica. E também pelo resultado que tinham tido na última jornada, era expectável encontrarmos aqui dificuldades, principalmente pela competitividade da equipa do Moreirense, pela agressividade que ia meter no jogo, nós sabíamos isso, e queriam reagir, queriam limpar a imagem do último jogo, no fundo. Sabíamos isso, até porque encontram um bocadinho as características dos jogadores do Moreirense. Eu acho que entramos muito bem na partida, fizemos uma boa primeira parte, eu diria até ao golo, depois com muita qualidade, com posse, mas com posse objetiva, ou seja, a querer chegar à baliza. Tivemos N de cantos, tivemos uma outra situação que podíamos ter feito golo, fizemos o golo, e depois ali, nesse jogo direto que o Moreirense praticava, numa outra segunda bola não fomos tão agressivos, não aproximámos de uma forma rápida como é necessário. Uma outra vez as coberturas defensivas também a esse primeiro duelo não foram as melhores, mas isso faz parte daquilo, também era a reação natural do Moreirense. Não chegou a criar perigo, porque foi falta sobre o Fábio. Entramos no segundo tempo com a mesma intenção de voltar ao jogo, a iniciar o segundo tempo como iniciámos este jogo. Eu acho que o primeiro remate é aos 30 minutos da segunda parte, penso eu, do Moreirense. Depois houve ali a expulsão do Marco, que fomos reajustando aquilo que era necessário para ganhar o jogo, que no fundo era o mais importante. Num jogo não muito bonito, é verdade, muito disputado, entre duas equipas competitivas, mas houve momentos, sinceramente, que me agradaram mais do que na quinta-feira passada. E também, por falar nesse jogo, eu, antes do jogo, disse, é verdade, que não tem que haver qualquer tipo de desculpa em relação àquilo que é a recuperação, e os jogadores estão de parabéns, porque não houve nenhum comentário acerca desse mesmo jogo, ou seja, de poderem dar algum tipo de desculpa em relação ao jogo que tivemos com a Lazio meio da semana. Por isso, uma vitória justa da nossa parte, num jogo sempre difícil. Essas dificuldades que levaram a que a equipa tivesse dificuldade em desamarrar-se da pressão do Porto até o resultado estar no 1-0? Boa noite. Nós sabíamos que íamos enfrentar uma grande equipa e o Porto demonstrou isso. Independentemente disso, após o gol, nós temos logo 2 ou 3 situações para fazermos o gol da igualdade, inclusive a questão do penalti, para nós é claro, e a equipa não merece, o nosso treinador não merece aquilo que se passou aqui hoje. Foi uma injustiça tremenda, e obviamente que esse lance condiciona aquilo que poderia ser uma reação até melhor, porque podíamos ter ido perfeitamente para o intervalo, entrou forte, nós já estamos avisados disso, inclusive falámos isso no início, o Ricardo falou isso no início da semana, quando foi a conferência de imprensa, e falou sobre isso, e nós já sabíamos, e pronto, mas fomos estando equilibrados, fomos conseguirmos controlar o Porto. Uma outra situação ali é normal, tem jogadores com muita qualidade, mas a nossa equipa soube reagir, soube também estar compacta, soube estar dentro daquilo que é o plano de jogo, e depois do golo, é como digo, tivemos ali 2 ou 3 situações, não conseguimos compreender como é que o penalti não é marcado, não conseguimos
gravíssimos. E quando se fala tanto de arbitragem, e que nós, dirigentes e jogadores, é que temos de estar calmos, depois jogos após jogos vemos erros constantes a aparecerem e parece que só nós é que estamos mal, só os treinadores, só os jogadores é que estão mal. Enfim, entretanto, na segunda parte, a equipa tentou sempre reagir, conseguiu... Os finais têm duas grandes ocasiões, tem a bola no ferro no livre e o lance do Dérico Lacerda. É verdade, e não temos mais, porque na altura em que estávamos, depois de ir para uma situação ainda de volumar mais o nosso jogo ofensivo, há uma expulsão que é inacreditável do Steven Vitória. O Steven, que é um jogador e que toda a gente o reconhece, que é um senhor no futebol, nem sequer falta faz para levar o primeiro amarelo. Pergunta porquê. É normal, somos pessoas. Ele está no jogo, vê uma situação completamente que para ele, e depois nós andando bem, em que ele realmente tem toda a razão, e o árbitro expulsa porque ele está a perguntar porquê é que é falta e porquê é que é amarelo. Quer dizer, eu acho que estas situações, eu percebo que o jogo nem sempre é fácil para os árbitros, mas os árbitros têm que perceber que também erram e também cometem erros, e portanto é a partir disso que depois também têm que fazer a sua análise. Agora, nessa situação em que nós... E o Futebol Clube do Porto deslocou-se ao Moreira de Cónegos, numa partida que já se esperava dura, muito difícil para a equipa do Porto, num jogo muito polémico, disputado e muito mal jogado. Houve uma intensidade muito grande das duas equipas, principalmente da equipa do Moreirense, que disputou tac a tac aos lances como se fosse o último. Deu muita luta à equipa do Futebol Porto, não porque praticou um excelente futebol ou que foi superior ao Futebol Porto, não, mais pela entrega, pela dedicação que os jogadores tiveram durante a partida. E trata-se de uma equipa de uma estatura mais elevada que a equipa do Futebol do Porto, que nas lances de divididas praticamente conseguia ganhar. O Futebol Porto entrou melhor na primeira parte, foi a melhor equipa na primeira parte, mas foi só por aí. Quando marcou o gol, a equipa do Moreira de Cónegos subiu no terreno, pressionou, encostou a equipa do Futebol Porto, não dando espaço para os médios mais criativos do Futebol Porto criar jogos, e por isso o Futebol Porto teve muita dificuldade. Houve polémica, houve penalti, que em alguns órgãos de comunicação social dizem que o penalti é claro, mas que o árbitro e o VAR viram uma falta anteceder a falta dentro da área do Futebol Porto, e por isso, como é de estranhar, a equipa técnica do Moreirense e os seus adeptos não gostaram da atitude do árbitro e criticaram muito o trabalho do árbitro, que foi negligente, que não teve análise muito real das jogadas. Expulsou dois jogadores que eu acho injusto. O jogador do Futebol Porto, o Grucic, o primeiro amarelo não existe, não há razões para o jogador ser amonestado, e o Steven Vitória é expulso, quando toda a gente sabemos do comportamento do jogador, que é um exemplo, é um jogador que sabe jogar sem fazer faltas. O árbitro expulsou o jogador por declarações. Pelo que se consta, o jogador perguntou-lhe porquê dele ter dado amarelo. Situações que os árbitros têm que controlar. Cada vez a gente se vê situações que não danificam nada o espetáculo, que criam um aspecto extremamente negativo do jogo, e os árbitros têm que saber que quando erram causam grandes problemas a tantas equipas que perdem e também as equipas técnicas que fazem um trabalho árduo durante a semana e chega no dia do jogo, os árbitros tomam decisões que os prejudica ao ponto de a qualquer momento eles serem despedidos por não ter conseguido resultados positivos. Há situações que têm que ser analisados e pensados. Isso faz falta ao futebol português, mais clareza nas decisões dos árbitros. No entanto, acho que o Futebol Porto foi um justo vencedor, ganhou bem, sem praticar um excelente futebol. Como disse, num mau jogo de futebol, com muita disputa, muita intensidade, mas muita falta de clareza dos jogadores nas suas ações. O Futebol Porto mantém os 6 pontos de liderança em relação ao Sporting, segue isolado na tabela classificativa. Como se dizem, ganha-se campeonato com os jogos onde se ganha-se jogando-se mal. E isso aconteceu hoje em relação ao Futebol Porto. Jogou mal, ganhou. Por isso, os grandes campeões fazem dessa maneira. E para terminar, vamos falar da Supercopa Brasileira, em que, com emoção infinita, Atlético Mineiro vence o Flamengo nos penaltis 8-7. Foi a decisão nos penaltis em que o clube de Mineiro foi superior e acabou por arregatar o título. Numa excelente partida de futebol, com as equipas a apresentar índices físicos muito bons para equipas que estão no início da época.
com dinâmica, com velocidade nas transições, com os jogadores preocupados simplesmente a jogar a bola. Não houve quesilhas, não houve situações de perdas de tempo em relação ao jogo, e por isso assistiu-se um jogo agradável, muito bom de ver neste início da época. O Flamengo poderia ter ganho, teve situações com alguma clareza em frente à baliza do Everson, mas não conseguiram definir, e por isso o Atlético Mineiro também criou situações, merece com toda a justiça a disputa da decisão nos penaltis e ganhar, porque, como se sabe, é uma lotaria e foi estranho o que se passou. Praticamente 24 penaltis em que houve mais falhanças do que concretizações. O Atlético Mineiro foi mais feliz e ganhou por 8-7. Destaca pela negativa o árbitro, que prejudicou o Flamengo, principalmente na primeira parte, quando há uma situação em que o Bruno Henrique parece isolado e o jogador do Atlético Mineiro corta a bola com a mão, quando ele ia ficar de frente com o Everson, e na jogada seguinte, o mesmo jogador faz falta sobre o Bruno Henrique quando este é isolado, e o árbitro simplesmente lhe deu o cartão amarelo. No meu ponto de vista, o árbitro analisou mal essas jogadas e prejudicou claramente a equipa do Flamengo. O Atlético Mineiro é uma equipa que fez apostas grandes, tem uma grande equipa, tem jogadores de renome internacional, tem um plantel muito forte, tanto como o Flamengo, que tem jogadores com currículos impressionantes, que jogaram em grandes clubes da Europa, e por isso, nada menos, só tinha que ser uma excelente partida de futebol. Parabéns às duas equipas, parabéns ao Atlético Mineiro pela conquista, parabéns ao Paulo Sousa, que parece estar a colocar o Flamengo no caminho certo, mas acredite que ele sofrerá alguma contestação, porque perdeu, porque ele já vem um pouco contestado na Taça Rio. Acredito que os tratores de comunicação social brasileira estará pronto para cair em cima do treinador português, em vez de valorizar um espetáculo muito agradável. Bom pessoal, por hoje é tudo. Antes de terminar, vou-vos pedir mais uma vez, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.